Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Papeando com Pamplona. Desta vez, novamente, em Minas Gerais, nessa parceria do SES com o Curso Supremo, e eu estou tendo a oportunidade maravilhosa de entrevistar grandes nomes do direito que são domiciliados em Belo Horizonte, tendo a oportunidade de aprender muito sobre diversos ramos do direito. E hoje eu vou ter a oportunidade de entrevistar o cara em matéria de direito tributário. Com vocês, professor Sacha Calmon, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, juiz federal aposentado, advogado, parecerista. Ele é o cara em matéria tributária. E a gente vai falar hoje sobre política fiscal. Professor Sacha, que prazer recebê-lo no Papeando com Pamplona. O prazer é meu, Pamplona. A gente vai se divertir hoje, vamos bater um papo. Professor, nós somos conterrâneos. Conterrâneos, ele tem... Não, porque ser baiano não é naturalidade, é privilégio, né? E aí ele tem aqui, ele está desfrutando há anos das belezas de Minas Gerais, mas ele tem o seu coração baiano sempre protegido. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, baiano não nasce, estreia. Professor Sacha, vamos conversar. Qual é o significado da expressão política fiscal? Bom, política fiscal tem duas acepções. Sim. Primeiro seria o equilíbrio entre as receitas Perfeito. E as despesas. Pois não. Quer das empresas, quer das pessoas políticas. Sim. Quando eu falo pessoa política, eu me refiro à União, aos estados, ao município, às nações, de um modo geral. Esse é o primeiro significado. O segundo significado é de colocar a política fiscal como o farol que deve dirigir todas as outras políticas do Estado. Que a política fiscal é o equilíbrio ou a formação de receitas, além das despesas, para implementar o crescimento da nação ou da empresa. Seria uma espécie de poupança para que, cada vez mais, essa política fiscal empurrasse a empresa e a nação. Perfeito. Eu quero entender, portanto, qual é o papel e o efetivo objetivo de uma política fiscal. É fundamental. Claro. Fundamental. Porque no Brasil, agora, nós estamos vivendo uma tremenda crise fiscal, que é o déficit fiscal primário. Certo. Nós já fazemos o orçamento prevendo que vamos ter uma despesa de 146 bilhões de reais acima das receitas previstas. Exato. Quer dizer, eu já estou prevendo um endividamento. Exato. Que vai ser coberto pelo quê? Quem não tem dinheiro? Sim. O sujeito é médico, engenheiro, advogado, presidente da República. Eu vou ter que gastar isso, mas eu só tenho isso. Então, quando é a nação, eu vou lançar títulos no mercado. Perfeito. Títulos de crédito, títulos do Tesouro. E vou ter que pagar um juro bem alto para que as pessoas comprem, senão eles têm medo. Exato. Eu prefiro comprar um título privado. É claro. Um título de um país que deve demais, tem déficit fiscal, mas tem uma força bruta e econômica enorme. Os Estados Unidos também tem um problema de política fiscal, do que comprar os títulos públicos, que concorrem com os títulos privados, que oferecem uma rentabilidade maior e uma credibilidade. Boa, e tem credibilidade, etc. Mas pensando em políticas fiscais, uma concepção macro... Quer dizer, o problema do Brasil, eu acho que está centrado nisso. Nós estamos no meio de uma crise fiscal brutal. Certo. E crescente. Mas pensando em aplicação
de políticas fiscais. Como é que no Brasil foram implementadas políticas fiscais? No Brasil. De uma maneira, nos últimos 15 anos, de uma maneira desastrada, né? Porque eu estava vendo outro dia, só para o exterior mandaram 6 bilhões de reais para fazer o metrô de Caracas, ou a ponte sobre o rio tal na Nicarágua. Por sinal, países inclinados a regimes socialistas ou filosocialistas. E isso gera quer dizer, uma perda de ativos, de finanças que deveriam ser aplicadas aqui e que foram aplicadas em benefício de outros povos e que não nos vão pagar. E antes disso, a Venezuela não se paga, verdade, quanto mais vai mas nos desse pagar. Ponto de vista histórico, para mim é interessante compreender como é que era isso feito antes desses últimos 15 anos, historicamente no Brasil. Como é que era a política fiscal brasileira? Se o senhor é o cara em matéria tributária, como é que o senhor analisa historicamente política fiscal no Brasil? Eu acho que com Fernando Henrique nós não tivemos déficits elevados, muito pequenos. E crescemos economicamente. Depois nós continuamos a crescer com Lula, mas à custa de um endividamento crescente, que é justamente isso, gastar mais, porque se eu quero pôr em dia, eu não gasto, eu não tenho, não gasto. Não, mas eu não tenho e vou gastar. Entendi. Então eu estou aumentando o déficit primário. Entendi. Mas, tradicionalmente, numa concepção teórica, e obviamente também com repercussões práticas, quais são os mecanismos de efetivação de uma política fiscal? No Brasil e no mundo. Não, é sempre adequar os impostos, a receita, aumentá-la, aumentar os impostos e diminuir os gastos. Porque se o déficit está na frente do superávit, eu diminuo os gastos e aumento a tributação, para que haja superávit no futuro. Quer dizer, isso não é coisa para 1 ano, 2, 3, 4, é para uma década. Entendi. Década. Pensando nessa questão de uma década, pensando no mundo, numa ação prospectiva, de uma visão para o futuro, qual a mensagem que o senhor daria para os nossos espectadores, para as pessoas que estão nos vendo de toda a parte do mundo? O YouTube gera essa oportunidade de transmitir a mensagem a milhares de pessoas. Qual a mensagem que o senhor daria para as pessoas que estão preocupadas com a política fiscal no Brasil? Bom, eu sou um simples advogado tributarista. Eu discordo simples, mas vamos lá. Eu luto contra o Estado para que as pessoas paguem o mínimo possível de impostos. Então, os problemas do Estado me dizem respeito como um eleitor, um cidadão, um patriota. Sim. Mas a minha profissão é fazer com que, sem que se pratique crime, ato ilícito, se pague o imposto devido e só o imposto devido, e não mais. Eu não sou uma autoridade em economia, políticas públicas, eu sou um advogado tributarista. Mas, do meu ponto de vista, nós não podemos aumentar os impostos, porque eles já estão altos demais, eu diria quase escorchante. Nós somos, para mais ou para menos, mas em torno de 33% do PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que a nação produz na agricultura, na indústria, no comércio e nos serviços, e que é transformado em valor, desse valor gerado aparecem a União
estados e municípios e fica com 33% sem fazer nada, simplesmente porque detém o poder constitucional de cobrar tributos, impostos, contribuições e taxas, não é? Que são a família dos tributos. Né? E o que dizer para o cidadão que está aí perplexo com esse tema da política fiscal? Então, eu acho que esse tema devia ser realmente vulgarizado e com esses exemplos, ou de uma casa comercial, ou com a vida de uma família que não tem o poder tributar, mas tem as pessoas empregadas, ou tem um negócio, uma fonte de renda. Porque o negócio também pode desandar, o sujeito pode ser mandado embora. Verdade. Quer dizer, a administração da casa tem riscos que a nação não corre. Verdade. Nem os estados. Mas é compatibilizar a receita com a despesa. Perfeito. Não há outro caminho que eu saiba no mundo, a não ser pela conquista de outros povos, né, como foi no passado. Né? Eu preciso... Como nós não cogitamos disso, é preciso fazer o dever de casa que papai e mamãe nos ensinam de gastar menos do que se recebe. No ano de 1300, 1300 e pouco, a Espanha precisava, ou melhor, Castela e Leão precisavam de dinheiro desesperadamente. Falou, então nós vamos tomar Portugal, porque Portugal é nosso. Ele se declarou independente sem avisar ninguém, sem trombetear, mas o fato é que ele virou uma nação. E lá tem bens, tem pessoas que podem pagar tributos, tem casas, tem barcos de pesca e tal, tem colônias. Então, vamos invadir Portugal. E na invasão de Portugal? Na Batalha de Aljubarrota, 6.000 e poucos portugueses derrotaram 28 mil espanhóis e franceses que estavam unidos. Os de Leão, Aragão e França. Foi tipicamente uma guerra de conquista com finalidade econômica, de agregar valor a Castela e a Leão. Quer dizer. E talvez, professor, a gente possa refletir que talvez muito das nossas guerras ou muitos dos nossos discursos, no final, sejam simplesmente para agregar valores. Agregar valor. Professor, acho que tem uma galera que quer fazer perguntas para o senhor. Daqui a pouco a gente volta. Professor Sacha, meu nome é Igor e eu queria saber qual que é a relação entre a política fiscal e a política criminal. Meu caro Igor, eu sou rigoroso em matéria penal. Sabe? Por exemplo, o homem que bate mulher, 5 anos de prisão, pena mínima, resolve o problema. Se tiver testemunha, né? Confiável. Mas a relação é o seguinte. Nos últimos tempos, o governo vem arreganhando os dentes e ameaçando com ações penais punitivas que levam à perda do patrimônio ou da liberdade, os nossos maiores bens ou direitos, né? A liberdade, o ter e o ser. O ter e o ser. Para forçar a arrecadação, que as pessoas às vezes resistem, vão para juízo, não pagam, vão para juízo, discutem, podem discutir,
Ou então desaparecem, né? Simplesmente a empresa se desfaz, porque a outra parte também, às vezes, prefere desaparecer do que existir diante do Estado fiscal. E há que balancear as penas dos crimes tributários, que às vezes não são crimes. Você sabe que no Brasil não pode haver prisão por dívida, custo ou multa. Só no caso de crime. E existem um elenco de crimes envolvendo matéria tributária. O contrabando, o descaminho, a sonegação, a fraude. Então está se intensificando essa ligação entre os órgãos de cobrança das receitas e os órgãos policiais. E o senhor acha que isso é algo necessário, válido, é algo Não, que deve ser em relação a contribuintes que são declaradamente sonegadores, eles têm que sofrer uma persecução não apenas tributária por parte do Estado, mas também uma persecução penal. Mas tornar essa política uma regra geral, né, passar a régua no copo de cerveja, não dá. Tá certo. E nós temos visto certos exageros que, por mero indício, é inaugurada uma ação penal de fundo tributário. Né? Ou seja, é possível se estimular, através da política criminal, um cumprimento da política fiscal, mas só em situações extremadas. No caso, uma política arrecadatória, tributária, mediante o uso de persecução criminal. O medo, né? Do medo da persecução criminal. Persecução penal. Perfeito. Professor Sacha, meu nome é Gisele. Eu gostaria de saber quais são as formas mais eficientes de combate à evasão fiscal. Bom, hoje nós estamos na época da informática, né? Há algumas décadas atrás, eu tinha pouco mais de 25 anos, eu fui fiscal de rendas. E eu me lembro que era um pavor, porque eu não só fiscalizava, como estava autorizado a fazer um acordo e a receber o valor. E nós tínhamos um caderno assim com 5 vias: branca, verde, azul, amarelo e uma meio rosa. E cada uma dessas folhas tinha uma destinação dentro do Estado. Burocraticamente se manipulava aquilo e para controlar a ação dos fiscais. Foi uma perda de tempo danada hoje. Hoje você pode mandar o balanço, as vendas do mês, as compras, o estoque, né? Porque você, para fazer um levantamento quantitativo, o que é que você faz? Qual era seu estoque em 31 de dezembro? O que é que você comprou esse ano? 31 de dezembro de 2017, de 2016. Qual era o seu balanço de encerramento? Quanto você tinha de automóveis para vender? Quanto você tinha de dinheiro para receber? Este ano, quantos carros você comprou? Quantos carros você vendeu?
o seu dinheiro estava em banco ou a receber, somado com o que você recebeu, subtraído do que você tem a receber, é tanto. Assim você descobria em 1 mês e meio a sonegação. Ó, você vendeu 6 carros sem nota. Apurava o valor do carro, aplicava uma multa de 100%. Quer dizer, eu já devo o que eu soneguei e mais 100%. Exatamente. E mais uma multa isolada de 20% sobre o valor Ou seja, sonegado. era uma mordida efetiva. Era uma fiscalização que demandava mão de obra, cálculo, E hoje, maquininha com a de informática, somar, subtrair, dividir. Hoje se faz isso com muito mais através da internet. E respondendo para a Gisele, então o grande elemento para pensar É a nesse combate é a tecnologia. tecnologia. Ou seja, é a profissionalização nas declarações e, obviamente, o controle, que hoje pode ser muito mais rápido do que outrora. Olá, professor. Eu sou Ana Marta. Eu gostaria de saber se uma política fiscal eficiente favorece o exercício da função social da empresa. Favorece. Uns 3 meses antes do Aliomar Balieiro morrer, ele esteve aqui e eu fui com o professor Celso Cordeiro Machado recebê-lo na Pampulha. Era muito simpático o Aliomar, né? E ele deu uma palestra na Faculdade de Direito, na Federal, e perguntaram assim: professor, qual é o melhor tipo da relação fisco-contribuinte? É assim. Aí ele respondeu: o contribuinte pagar exatamente o que deve pagar. E o fisco não exigir mais nem um centavo do que tem a receber. Esse é o ideal. Quer dizer, esse é o relacionamento que um Estado sério e uma empresa séria deveriam ter. E, Ana Marta, a compreensão portanto, é justamente isso. Pensar que a empresa exerce uma função social, não somente contratando empregados, mas sim também pagando os seus tributos, gerando a riqueza para a sociedade, pagando o que deve e não mais do que deve. Olá, meu nome é Luciane e eu gostaria de saber o que é uma política fiscal expansionista. O expansionismo, no caso aí, é irrigar a sociedade com recursos para que ele gaste. Não é? Uma situação de recessão, de medo, as pessoas estão com medo de comprar. Recentemente nós tivemos uma crise mundial e a política americana e do Banco Central Europeu, aliás, o Mário Draghi, italiano, está saindo, como grande presidente, foi essa de fazer uma política fiscal expansionista. Ou melhor, jogar dinheiro na sociedade para que ela afrouxar certos comportamentos, conceder moratórias, postergar recebimento, para que a sociedade expandisse o movimento econômico. Isso é que é uma política fiscal expansionista. Quando ela controla o banco, aumenta o compulsório do banco para 60%, o banco não tem dinheiro para emprestar, segura a demanda, a economia deixa de subir. O Trump está aí crescendo, fazendo os Estados Unidos crescer a 3,2% por trimestre. Ontem saiu o número. Mas a GM vai dispensar 15 mil pessoas nos Estados Unidos e mais 2 países. Porque eles já estão sentindo que
a situação está ficando inflacionária. E, Luciane, uma das grandes questões, e na história do Brasil, quando a gente compreende aspectos de economia, essa noção de política expansionista gera um bolo de noiva, uma bolha de ar, alguma coisa, porque é só lembrar de Rui Barbosa lá no encilhamento, no começo do século XX, no final do século XIX, no começo do século XX, a gente pensar em políticas que às vezes colocam a quebra da dinheiro, Bolsa de Nova York. a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, quando a gente pensa em determinados aspectos que levam simplesmente a colocar dinheiro no mercado, você vai gerar uma corrida inflacionária que, na nossa história, que não é tão longe, inclusive, do Brasil, a história recente do Brasil, estou falando de coisas de 30, 40 anos, é algo que fez muito mal ao nosso Brasil. Olá, professor. Meu nome é Eliane. Eu gostaria de saber quais são os tipos de política fiscal. Tudo bem, Eliane? Os tipos de política fiscal. Ou elas são lenientes, ou são lenientes ou severas, né? O governante tem que exercer uma política severa, severa no sentido de séria, olhando o conjunto da nação, limitando, se for o caso, os gastos do Estado, financiando atividades que vão aumentar os recebimentos do Estado, etc. Lenientes ou enérgicas. Agora, do ponto de vista da conjuntura em que o país está metido, um crescimento cada vez maior, ou uma estagnação persistente, ou ela é maximalista, ou miniminista. Quer dizer, ou solta ou puxa as rédeas, né? Ou joga dinheiro ou puxa dinheiro para que a sociedade, pelo menos as sociedades capitalistas, as socialistas têm outra dinâmica, outro sistema, pelo menos nas sociedades capitalistas. Mas talvez... Que é dogma que tem esse movimento de maré, né? Sim, claro. Recessão, crescimento, recessão, crescimento, recessão, crescimento, recessão. A história ensina. A história ensina que, dentro de tipos de política fiscal, né, isto faz com que se gere quadros econômicos, às vezes, absolutamente díspares, absolutamente distintos, seja de progresso, seja de crescimento, seja de depressão, de situações em que nós vamos verificar hipóteses efetivamente de um travamento do mercado. Mas talvez, para falar efetivamente de uma política fiscal, a maior lição é uma lição tão simples, né, que foi lembrada aqui do nosso conterrâneo Aliomar Balieiro. O ideal de uma política fiscal, que obviamente parte da premissa de que o Estado deve gastar menos do que arrecada, é que o Estado arrecade mais do que gaste, mas não cobre mais do que efetivamente se deve, para que todos paguem aquilo que efetivamente devam. E essa é a ideia. Muito Professor, obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Me permita, no final, já que o senhor, como conterrâneo, fazemos aqui... Tomarmos um vinho. Tomamos um vinho. Não pode dizer o conteúdo, mas vamos lá. Aqui. E, meus amigos, minhas amigas de Minas Gerais e de todo o mundo. Este aqui foi mais um episódio gravado na parceria do Supremo com o CSTV. Se você gostou deste episódio, veja os bastidores com a hashtag Papeando com Sacha Calmon ou Papeando sobre políticas fiscais. Se você gostou, deixe e quer ver também todos os anteriores, veja em todas as redes sociais, né? O hashtag Papeando com Pamplona. E veja, não somente este, mas todos os episódios
no YouTube, no canal CES TV e no canal Pamplona. Vá lá no canal Pamplona, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, vai ser um prazer interagir contigo. E você vai ver daqui a pouco um pouco da nossa visão poética sobre esse tema da política fiscal. Não somente da ideia da política fiscal, mas muitas vezes quando se clama por uma política fiscal e muitas vezes não se faz o dever de casa. É preciso superar a cara de pau de quem fala alguma coisa e que faz outra. Por quê? Porque efetivamente o que todos nós queremos é justiça. Justiça tributária, justiça para cada um de nós. Até a próxima.